Então, no vídeo de hoje, quero falar aqui sobre o Paysandu com duas alternativas de mercado do futebol paulista que foram nomes especulados no início dessa atual temporada. Um para o meio de campo, né, um atleta ali que já trabalhou com o Hélio dos Anjos, e outro para a opção de zagueiro, que eu vou comentar aqui com vocês. Será que depois do Campeonato Paulista poderiam ser alternativas? Vou trazer aqui mais detalhes. Tem também um empate em 1 a 1 contra o Canaã, que inclusive o Hélio dos Anjos falou, né, sobre esse duelo, que gostaria de ter saído com a vitória, né, que seria um resultado importante nessa reta final da primeira fase do Campeonato Paraense. Vou comentar aqui as falas do treinador também com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot. Conto com a ajuda de vocês, torcedores do Papão, para chegarmos aqui, ó, 55 mil inscritos no YouTube. Faltam um pouco menos de 340, né, inscritos aqui no canal. Certamente, se você puder deixar seu like, se inscrever, nos ajuda bastante a chegar aqui a essa meta. Bom, então eu vou deixar essa matéria aqui, ó. Hélio dos Anjos lamenta empate do Paysandu e cobra mais gols, né? O treinador concedeu entrevista depois desse duelo em 1 a 1 nesse último domingo, e ele foi lá e comentou algumas questões em relação a isso, né? Do time ter feito gol, que foi o chute do Michel Macedo, o desvio ali na defesa, acabou sendo gol contra, mas enfim, é um chute do Michel Macedo. E ele foi lá e comentou, né, desse empate bem no finalzinho mesmo. Resultado de jogo, pode até falar que foi normal, agora a nossa produtividade ofensiva aí não é normal. Você não pode fazer um jogo nas características de um goleiro que nós jogamos, ter 7, 8 chances e não definir. É melhor ter 2 jogadas e acabar definindo, né? Disse aí ele. E ainda, no caso, ele falou, né, que é o segundo jogo consecutivo que o Paysandu marca apenas um gol. E ele reforçou, né, que a equipe tem que melhorar nessa questão. Ele falou isso, ó, isso tem acontecido em alguns dos jogos, corremos esse risco lá em Cametá, com a predominância territorial, mas não faz o gol. Você não pode jogar com futebol do jeito que as pessoas jogam. Nós fazemos muita intensidade, então você precisa eliminar o adversário fazendo os gols, disse aí o Hélio dos Anjos. Se tivesse feito o segundo gol com o Leandro, os demais que o goleiro defendeu de frente, ali liquidava, né, com o adversário, mas deixamos sonhar com o gol, disse então o Hélio dos Anjos, que eu concordo também, né, nessa questão de acabar não fazendo 2, 3 gols ali, que definia certamente essa questão. Ele ainda completa dizendo, né, que sobre aquele gol anulado aos 35 minutos, que o venezuelano Wesley Garcia fez o gol, né, mas a arbitragem marcou impedimento, e ele discordou, que ele falou o seguinte, ó, não é transferir a responsabilidade, mas o Wesley sabidamente não estava impedido. Já vimos o lance, o homem de primeira trave deu condições para ele, observou também aí o treinador, que é uma pena, né, com esse gol aí anulado, faz realmente muita diferença, e enfim, acho que poderia sim ter saído com um resultado positivo. Deixa a sua opinião aqui embaixo sobre essa questão do Paysandu. Não vou nem focar nessa questão da arbitragem, né? Porque o time teve chance para fazer 2 gols ali ainda no primeiro tempo, por exemplo, e acabou não fazendo. O Hélio dos Anjos bate bastante nessa tecla, sendo o segundo jogo consecutivo, né, do Paysandu não fazendo nenhum gol. Vou até deixar aqui para vocês, ó, a sequência aqui dos próximos jogos. Acabou tendo essa sequência agora de empates. Próximo compromisso só na quinta-feira, agora dia 29, na Copa do Brasil. Duelo super importante. Se conseguir o empate, já se classifica, mas certamente a vitória que é o mais importante contra o Gi do Paraná para conseguir essa classificação. Essa sequência aqui, então, de 2 jogos consecutivos, né, marcando um gol. Dos últimos 4 foram aí 3 empates e apenas uma vitória. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários. Então agora eu quero falar aqui com vocês sobre 2 nomes que foram especulados antes do início do Campeonato Estadual, que é aqui, ó, o Valse, zagueiro que está no Santo André, jogador então emprestado pelo São Paulo, que na minha opinião pode ser sim uma alternativa interessante para a Série B, né? Por quê? É um jogador que nos últimos jogos aqui pelo Santo André, altos e baixos, vamos colocar aqui, né, no Campeonato Paulista, titular contra o Palmeiras, no empate 1 a 1, conseguiu segurar o Palmeiras, jogou os 90 minutos, jogou aí outros duelos, deixa eu ver aqui, ó, contra o Guarani, também como titular, e no último duelo aqui no dia 24 agora de fevereiro, no final de semana, 46 minutos, entrou aí no segundo tempo contra a Inter de Limeira, né? Então, uma passagem até que razoável pelo Santo André, não está jogando todas as condições como titular, mas enfim, na minha opinião, um jogador interessante para chegar um empréstimo depois do Campeonato Paulista. Até porque o Santo André vai disputar, se não tiver ganhado agora a Série D do Campeonato Brasileiro, vai ter a Copa Paulista e tudo mais, e com certeza o calendário do Paysandu é muito mais atrativo estando na segunda divisão. Então, vamos colocar o seguinte, para o jogador ir jogar o início do ano inteiro, né, já começando o Campeonato Paraense, pelo Paysandu, ou ter essa oportunidade no Santo André, e se ele fosse muito bem, por exemplo, jogador de só 25 anos, poderia ser contratado com um clube da Série A. Mas aí acabou o Campeonato Estadual, ele pode ficar no Santo André para disputar competições
de níveis inferiores ou ir, por exemplo, para o Paysandu jogar a Série B por empréstimo mesmo, né? E ano que vem voltasse, por exemplo, para o Campeonato Paulista novamente, que é o que os clubes paulistas fazem com muita frequência. Eu acho que pode ser bom para todo mundo, eu ficaria de olho. Óbvio que o Paysandu, na minha opinião, não é a maior carência hoje a zaga, mas pode ser uma alternativa ali para complemento de elenco, né? Zagueiro de 1,88 m, surge muito bem na base do São Paulo. Eu lembro que, quando ele surgiu aqui na base do São Paulo desde 2015, 2016 e na seleção brasileira era realmente sensacional, mas que teve muitos problemas físicos só. Dá pra ver que profissionalmente 5 jogos em 2019, depois ficou parado 2020, 2021 e 2022. Deve ter sido muito difícil, né? Um zagueiro com tanto potencial ter ficado 3 anos parado por conta desses problemas físicos, mas nos últimos meses tem conseguido jogar. 8 jogos pelo Juventude na reta final do ano passado, ainda marcou um gol, e agora 5 partidas pelo Santo André. Deixa a sua opinião aqui embaixo então nos comentários, o que tem a dizer, né, sobre esse jogador, o Valse, né, ou melhor dizendo, 25 anos de idade. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mais um aqui no vídeo em relação ao William Farias, né, nome que também foi especulado em alguns times da Série B. O William Farias, que assinou com o Grêmio Novo Horizontino, estava por último no Curitiba. No Novo Horizontino segue sendo uma peça titular absoluta, 10 jogos e um gol até aqui. Ele parece muito a situação igual eu comentei no último vídeo, né, do José Aldo, do Mário Sérgio, do Patrick Bray, que foram nomes muito bons, na minha opinião, que o Paysandu procurou, até chegou a fazer proposta para algum desses, mas que infelizmente são times que também estão na Série B. Por isso que eu acho tão complicado, ainda mais todos jogando a primeira divisão do Campeonato Paulista, deve ter pesado, e agora sair da Série B para ir outro para a Série B, só se eles estivessem vivendo uma fase ruim, e não é o que está acontecendo, né? O Novo Horizontino tem sido peça titular absoluta, quase todos os jogos, jogando até o final, realmente muito bem. Ano passado não foi um protagonista no Curitiba, ajudou o time a subir da Série B em 2021, né? E aí depois ficou 2022 33 jogos, já foi um número baixo, e 2023 27 partidas, 2 anos como reserva, o Curitiba acabou caindo também, e agora ele assinou com o Novo Horizontino. Acho um bom jogador, foi inclusive na época especulado como um pedido do Hélio dos Anjos, ainda no mês de dezembro, janeiro, né? Antes dele ter acertado com o Novo Horizontino. Já passou também pelos outros clubes, como o próprio Curitiba, onde ele tem uma grande identificação. No Cruzeiro, que é o time que eu torço também, foi um reserva ali em 2014, foi campeão brasileiro, foram menos de 46 jogos com a camisa do Cruzeiro. Boa passagem no Vitória em 2016 a 2018, foi também para o São Paulo, 8 jogos em 2019 e no Sport durante 2 anos, e essa passagem nos Emirados Árabes. 34 anos, fisicamente muito bem. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Diria que desses dois aqui, né, o Valse seria o mais viável, quem sabe, para o Campeonato Brasileiro da Série B. E pode deixar sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários sobre essas questões, né? Sequência de próximos jogos. Dia 29 agora, jogo importantíssimo na Copa do Brasil. Vou deixar, inclusive, outras sugestões de conteúdos aparecendo aqui do Paysandu para vocês, ó. Eu atualizo essa questão do Patrick Bray, do Mário Sérgio, tudo aqui nesse vídeo. Vai lá dar uma olhada e nos vemos, então, aí numa próxima oportunidade. Valeu, galera!